Benjamin Costa chegou a casa zangado naquele dia. Um dia terrível no escritório. O estresse a devorá-lo por dentro. Empurrou a porta de entrada sem anunciar, pronto para desabar no silêncio que tinha engolido a sua casa durante 8 meses. Mas então ouviu risos, o riso dos seus filhos. O seu coração parou. Rick, Nick e Mick não riam desde que a mãe morrera, nem uma única vez. Ficou imóvel, perseguindo o som como um homem que acabara de ouvir um fantasma. Quando abriu a porta da marquise, o que viu destruiu-o. O dia tinha sido brutal. Benjamin Costa passara por reuniões em Lisboa que o despedaçaram. Um lançamento falhado. Investidores a abandonar. O seu conselho de administração a questionar tudo o que ele tinha construído. Às 4 da tarde já não aguentava mais. Agarrou na pasta e saiu sem dizer uma palavra. A viagem de carro até Cascais pareceu mais longa do que o habitual. As mãos agarradas ao volante demasiado tensas, a mente incapaz de parar. A raiva pesada no peito contra o trabalho, contra a vida, contra Deus, por lhe ter tirado Amanda e o ter deixado com 3 filhos que já não sabia como alcançar. Quando entrou na garagem, não sentiu nada, apenas exaustão. Entrou pela porta da frente, afrouxando a gravata, esperando encontrar o de sempre silêncio, aquele silêncio que todos os dias lhe lembrava que a esposa já não estava ali e que os seus rapazes tinham deixado de ser crianças. Mas naquele dia algo era diferente. Ouviu risos reais e incontroláveis, profundos, daqueles que tiram o fôlego. Benjamin congelou. Os seus filhos, Rick, Nick e Mick, a rir. Eles não riam havia 8 meses. Não desde que Amanda morrera. Não desde aquela noite em que um condutor bêbado a matou enquanto ela ia comprar-lhes medicamentos. Tinham se tornado fantasmas dentro da própria casa. Demasiado assustados para fazer barulho. Demasiado partidos para se lembrarem do que era sentir alegria. Mas agora, naquele momento, eles estavam a rir. A pasta caiu-lhe das mãos para o chão. Avançou pela casa seguindo o som, o coração a bater tão forte que doía. Pelo corredor até a marquise, o lugar que Amanda sempre adorara. Empurrou a porta e o que viu parou tudo dentro dele. Joana Moreira, a mulher que a sua sogra tinha contratado 1 mês antes, estava de gatas no chão. Os 3 filhos estavam montados nas suas costas, os rostos iluminados com uma alegria que ele achava ter desaparecido para sempre. Mick segurava uma corda à volta do pescoço dela, como se fossem rédeas. Joana relinchava como um cavalo, abanando a cabeça, rindo com eles como se tivesse esquecido que o mundo existia. Benjamin não conseguiu mover-se nem respirar. Os seus filhos, aqueles que acordavam a gritar, que mal falavam, que perguntavam todos os dias quando é que a mamã voltava, estavam a brincar. A brincar de verdade. E não era com ele, era com ela. Uma mulher que ele mal conhecia. Ela fizera o que ele não conseguira fazer. O que todo o dinheiro e todo o desespero do mundo não tinham conseguido. Ela trouxera os seus filhos de volta. A raiva do dia derreteu-se, transformando-se noutra coisa. Alívio. Vergonha. Gratidão tão dolorosa que parecia fazer-lhe o peito desabar. Então Joana levantou o olhar. Os seus olhos encontraram os dele. O riso morreu. O medo passou-lhe pelo rosto. Ficou imóvel. Os rapazes calaram-se. Deslizaram das suas costas e encostaram-se a ela como se estivessem a proteger algo frágil. Benjamin ficou ali na ombreira da porta, incapaz de falar. A garganta demasiado apertada. A visão turva. Joana abriu a boca, mas nada saiu. Ele devia ter dito algo. Devia ter feito algo. Mas tudo o que conseguiu foi olhar para aquela mulher que acabara de devolver a vida aos seus filhos. Acenou com a cabeça um gesto pequeno. Depois virou costas e saiu antes que as lágrimas viessem. Não compreendia o que acabara de acontecer. Não sabia se era certo sentir-se tão grato por alguém que teoricamente estava ali apenas para trabalhar para ele. Mas uma coisa era clara: pela primeira vez desde a morte de Amanda, os seus filhos estavam a rir.
E talvez Deus tivesse enviado Joana Moreira por um motivo. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar o like e subscrever, e dizer-nos de que parte do mundo nos está a ver. Por vezes, Deus coloca pessoas na nossa vida, exatamente quando mais precisamos delas. Nessa noite, Benjamin não dormiu. Sentou-se no escritório com as luzes apagadas, a olhar para o nada. A imagem não o deixava Joana no chão, os seus filhos a rir. Aquele som, meu Deus, aquele som a repetir-se na cabeça, até ele achar que enlouqueceria. Continuou a fazer-se a mesma pergunta: como é que ela fez aquilo? Ele tinha tentado tudo. Depois de Amanda morrer, leu todos os livros sobre luto infantil que conseguiu encontrar. Contratou a doutora Patrícia Chen, a melhor psicóloga infantil de Lisboa. Ela vinha 2 vezes por semana com a sua voz calma e as palavras cuidadosamente escolhidas, sentando-se no chão com Rick, Nick e Mick, tentando fazê-los falar sobre os sentimentos. Não resultou. Comprou novos brinquedos achando que talvez a distração ajudasse. Reorganizou horários, criou rotinas, garantiu refeições saudáveis e tempo ao ar livre todos os dias. Ele fizera tudo o que os especialistas lhe tinham dito para fazer. Nada resultou. Os rapazes ficaram apenas mais calados, mais pequenos, como se estivessem a desaparecer mesmo à sua frente. E então, apareceu Joana Moreira. Benjamin recostou-se na cadeira, esfregando o rosto com ambas as mãos. Nem sequer se lembrava de a ter contratado. A sua sogra Patrícia tinha lhe ligado numa tarde enquanto ele estava no meio de uma reunião sobre uma aquisição importante. Disse que a 4ª babá se demitira qualquer coisa sobre o ambiente ser demasiado pesado e que tinha encontrado alguém novo, alguém diferente. Benjamin mal ouvira. Apenas dissera que sim e voltara à reunião. Isso foi há 1 mês. Agora ele não conseguia tirá-la da cabeça. Quem era ela, de onde viera, o que a tornava diferente de todos os outros que tinham tentado e falhado alcançar os seus filhos? Pegou no telemóvel e abriu o ficheiro que Patrícia lhe tinha enviado. A candidatura da Joana. Ele nunca tinha lido de verdade. 27 anos. Referências de uma família em Boston, sem curso superior. Uma nota escrita à mão no final dizia: compreendo o luto, não fujo dele. Benjamin encarou aquelas palavras durante muito tempo. A maior parte das pessoas fugia do luto. Ele sabia isso agora. Não sabiam o que dizer, por isso não diziam nada. Não sabiam como ajudar, por isso afastavam-se. Até os seus amigos mais próximos deixaram de telefonar depois do funeral. Era mais fácil para todos fingirem que a família Costa estava bem e a seguir em frente. Mas Joana não fugiu. Entrou diretamente na casa mais pesada de Cascais e de alguma forma tornou-a leve outra vez. Na manhã seguinte, Benjamin desceu mais cedo do que o habitual. Disse a si próprio que era porque tinha uma chamada cedo com Tóquio, mas não era verdade. Ele queria vê-la. Joana já estava na cozinha, movendo-se em silêncio enquanto preparava o pequeno almoço. Não o ouviu de imediato. Ele ficou parado na ombreira da porta a observá-la. Ela não estava a fazer nada especial. Mexia ovos, servia sumo de laranja, mas a forma como se movia, calma, constante, presente. Era como se sempre tivesse pertencido àquela casa. Os rapazes entraram a correr ainda de pijama. Mick foi o primeiro a vê-la e sorriu. Sorriu mesmo. Joana, hoje podemos brincar aos cavalos outra vez. O peito de Benjamin apertou-se. Joana levantou o olhar e viu-o ali. O sorriso dela vacilou por um segundo, como se não tivesse a certeza se ainda estava em apuros. Bom dia, Sr. Costa, disse ela baixinho. Benjamin corrigiu ele. A voz saiu mais áspera do que pretendia. Só Benjamin. Ela acenou e voltou-se para o fogão. Rick puxou-lhe a camisa. Joana, podemos o quê, meu amor? Brincar aos cavalos como ontem? Joana hesitou, os olhos a deslizarem para Benjamin. Ele devia ter dito não. Devia ter lembrado que Joana tinha trabalho a fazer. Que brincar não fazia parte da descrição da função.
mas não disse. Depois do pequeno almoço, ouviu-se a si próprio dizer. 3 pares de olhos viraram-se para ele. Os seus filhos espantados por ele ter dito que sim, e Joana surpreendida por ele não estar zangado. Depois do pequeno almoço, repetiu Joana suavemente, sorrindo para os rapazes. Agora sentem-se e comam. Eles obedeceram sem discutir. Benjamim serviu café para si e sentou-se na ponta oposta da mesa a observar. Os rapazes falavam com Joana enquanto comiam. Não eram conversas completas. Ainda não estavam prontos para isso, mas eram pequenas coisas. Mickey contou-lhe um sonho que tivera. Nick perguntou se ela gostava de dinossauros. Rick apenas se sentou ao lado dela como se estar perto fosse suficiente. E Joana ouvia. Ouvia mesmo. Como se cada palavra fosse importante. Benjamim percebeu algo que lhe apertou a garganta. Ela não era apenas boa com eles. Ela amava-os. E eles amavam-na de volta. Pela primeira vez em 8 meses, Benjamim sentiu algo que pensava ter perdido para sempre esperança. Benjamim começou a chegar à casa mais cedo. Disse a si próprio que era porque o trabalho estava de se abrandar. Não era verdade. A verdade era mais difícil de admitir. Ele queria vê-los. Queria ouvir os filhos rir outra vez. Queria ver Joana dar vida àquela casa que parecia morta há tanto tempo. A maioria dos dias encontrava-os na sala de brinquedos ou no jardim. Joana sentada na relva com os 3 rapazes, a ler-lhes histórias, ou a ajudá-los a construir algo com blocos. Ela nunca dramatizava, nunca fazia aquilo para impressionar. Apenas os amava de forma tranquila, natural, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Benjamim observava da janela do andar de cima cuidadoso para não interromper. A casa ainda carregava Amanda por toda a parte. As pinturas dela continuavam nas paredes abstratos brilhantes e coloridos que ela criava tarde da noite quando não conseguia dormir. A sua caneca de café ainda estava no armário por lavar exatamente onde ela a deixara naquela última manhã. A lista de compras escrita por ela continuava presa ao frigorífico. Leite, ovos, mirtilos, não esquecer o remédio do Mick. Ele não conseguia apagá-la. À noite, depois de Joana deitar os rapazes, Benjamim caminhava pelos quartos como se procurasse algo que tinha perdido. Às vezes parava à porta do quarto principal, mas não conseguia entrar. A cama ainda estava feita exatamente como Amanda a deixara. A almofada dela ainda tinha a marca da sua cabeça. O livro continuava na mesa de cabeceira com o marcador a meio. Mudar qualquer coisa parecia apagá-la, por isso, ele dormia no escritório no sofá rodeado de trabalho pelo qual já não se importava. Era quase meia-noite quando encontrou Joana na biblioteca. Não tinha sido de propósito. Apenas andava a vaguear pela casa incapaz de dormir quando viu o brilho suave do candeeiro de leitura. Ela estava enroscada no canto do sofá de couro descalça, um livro aberto no colo. Parecia em paz, como se o peso daquela casa não a tocasse da mesma forma que tocava nele. Benjamim pigarreou baixinho. Joana levantou os olhos sem sobressalto, apenas calma. Também não consegue dormir? Perguntou ela. Ele abanou a cabeça e entrou mais um pouco na sala. Por um momento ficou simplesmente ali de pé, sem saber o que fazer. Depois sentou-se em frente a ela, não demasiado perto, mas também não longe. O silêncio entre eles era diferente do silêncio no resto da casa. Não o esmagava. Simplesmente existia. "O que estás a ler?" perguntou ele. Ela levantou o livro. Beloved, da Toni Morrison. "Leitura pesada para antes de dormir", comentou ele. "Pensamentos pesados precisam de livros pesados", respondeu ela simples. Benjamim quase sorriu. Quase. Ficaram ali sentados no silêncio durante algum tempo. Ele não sabia o que dizer. Não sabia como agradecê-la pelo que tinha feito. Não sabia como pedir-lhe que continuasse sem parecer desesperado. Finalmente falou. "Eles riram ontem. Riram mesmo." "Eu não ouvia esse som desde a Amanda", completou Joana suavemente. Ouvir o nome da esposa em voz alta foi como um murro no peito. A maioria das pessoas evitava dizê-lo como se pronunciar o nome dela fosse quebrá-lo.
Mas Joana não desviou o olhar. Eles falam dela, disse Joana. Os rapazes contam-me histórias. A garganta de Benjamim apertou-se. O que é que eles dizem que ela cheirava a flores, que cantava desafinado no carro, que os deixava comer a sobremesa primeiro às terças-feiras? As lágrimas queimaram por trás dos olhos dele. Eram detalhes que ele tinha esquecido. Pequenas coisas que antes o faziam rir, coisas que pareciam perdidas para sempre até agora. Obrigado, sussurrou ele, por te lembrares dela através deles. Joana fechou o livro e levantou-se. Boa noite, Benjamim. Saiu da sala em silêncio, e ele ficou ali sozinho, sentindo-se menos vazio do que nos últimos meses. Talvez ela não estivesse apenas a ajudar os seus filhos a sarar. Talvez estivesse a ajudar-lhe também. Passaram-se 3 semanas. Benjamim deu por si a procurar razões para estar em casa. Terminava chamadas mais cedo, faltava a jantares com investidores, inventava desculpas ao assistente sobre por que não podia ficar até tarde. A verdade era simples, a casa já não parecia um túmulo. Essa noite chegou por volta das 8. Os rapazes já estavam a dormir. Ouvia o leve ronronar da máquina da louça na cozinha. Tudo parecia normal, calmo. Depois, ouviu. Choro. Suave, quebrado. O tipo de choro que alguém faz quando acha que ninguém está a ouvir. O peito de Benjamim apertou-se. Aproximou-se em silêncio da cozinha e parou na ombreira da porta. Joana estava sentada sozinha à mesa de costas para ele. Os ombros tremiam. Nas mãos, segurava algo pequeno, um medalhão de prata aberto refletindo a luz. Ela não o ouviu. Estava demasiado perdida na dor que a apertava. Benjamim não se mexeu, não falou. Apenas observou aquela mulher que tinha sido tão forte e tão estável para os seus filhos desmoronar-se na sua cozinha. Finalmente ela pressentiu a presença dele. A cabeça virou-se. Quando o viu ali, os olhos abriram-se de espanto. Limpou o rosto depressa, tentando recompor-se. Desculpe, disse ela, a voz rachada. Eu não queria... Eu já vou. Quem está no medalhão? Perguntou Benjamim baixinho. Joana congelou. Os dedos apertaram o fio de prata. Durante um longo momento ela não respondeu. Depois, tão baixo que ele quase não ouviu, Hope, sussurrou ela. O nome dela era Hope. Benjamim entrou na cozinha e sentou-se em frente a ela. O rosto de Joana desfez-se. Novas lágrimas caíram. Ela morreu há 2 anos. Leucemia. Tinha 3 anos. As palavras ficaram no ar como fumo. Benjamim sentiu algo quebrar-se dentro do peito. Joana? Começou ele. Mas ela continuou, a voz a tremer. Ela era a minha filha. A minha bebé. Lutamos 1 ano inteiro. Hospitais, tratamentos, vê-la piorar, vê-la perder o cabelo, vê-la deixar de ser uma menina e transformar-se em alguém que eu já não reconhecia. As mãos de Joana tremiam quando ela abriu mais o medalhão, mostrando-lhe a pequena fotografia lá dentro. Uma menina com dentes separados e olhos brilhantes, segurando um dente de leão. O meu marido culpou-me, disse Joana, a voz frágil. Disse que eu devia ter notado os sintomas mais cedo. Devia ter pressionado mais os médicos. Devia ter feito alguma coisa. Qualquer coisa. Para a salvar. O casamento não sobreviveu. Ele levou tudo no divórcio. Todas as fotografias dela, os brinquedos, as roupas. Este medalhão é tudo o que me resta. A garganta de Benjamim fechou-se. Ele não conseguiu falar. Eu tornei-me babá porque... A voz de Joana quebrou completamente porque eu não sei viver num mundo sem o riso das crianças. É a única coisa que torna o silêncio suportável. Quando ouvi falar dos teus rapazes, do que eles tinham perdido, pensei que talvez eu pudesse ajudá-los de formas que não conseguia ajudar a minha própria filha. Joana levantou o olhar, lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Desculpa. Eu sei que isto não é profissional. Eu sei que não devia. Não estás apenas a ajudá-los a sarar, interrompeu Benjamim, a voz rouca. Estás a sarar-te a ti também.
Joana abanou a cabeça. Eu não acho que alguma vez vá sarar. Talvez não disse Benjamim, mas amar os meus filhos, isso está a manter-te viva, da mesma forma que tu os estás a manter vivos a eles. Ele estendeu a mão sobre a mesa e pousou-a sobre a dela. Os dedos dela estavam frios a tremer. Ficaram ali muito tempo assim, duas pessoas a afundarem-se no luto, agarradas uma à outra no escuro. Fica mais fácil, sussurrou Joana. A saudade. Benjamim pensou em Amanda, no buraco que ela deixara, em como todas as manhãs ele ainda se virava para o lado dela da cama e encontrava-o vazio. Não respondeu com honestidade. Mas a saudade torna-se diferente. Torna-se parte de ti, uma presença em vez de uma ausência. Joana assentiu, as lágrimas ainda a cair. Fechou o medalhão devagar e apertou-o contra o peito. Obrigada, sussurrou, por não desviares o olhar. Obrigado, eu disse, Benjamim, por estares aqui. E naquele momento algo mudou entre eles. Já não eram empregador e empregada. Eram duas pessoas partidas que se tinham encontrado entre as ruínas. Talvez fosse isso que a graça parecia dois sobreviventes assegurarem-se um ao outro. O dia da mãe chegou como uma sombra da qual Benjamim tentava fugir. Acordou com o peito já apertado. No ano anterior, Amanda ainda estava viva. Os rapazes tinham-lhe feito cartões com rabiscos de lápis de cera e mãos pegajosas. Ela chorara de alegria e colara-os no frigorífico onde ficaram durante meses. Este ano, o frigorífico estava vazio. Benjamim tinha planeado levar os rapazes ao cemitério, dizer algumas palavras, voltar para casa e sobreviver ao dia. Era tudo o que precisava fazer, sobreviver. Mas quando desceu, ouviu vozes na sala de brincar. Aproximou-se da porta e parou. Joana estava sentada no chão com Rick, Nick e Mick rodeados de cartolinas coloridas, lápis de cera e colas. Estavam a fazer cartões. O coração de Benjamim afundou e expandiu-se ao mesmo tempo. Ela estava a ajudar os rapazes a fazer algo para Amanda. Claro que estava. Ela compreendia o que aquele dia significava. Ele deu um passo mais perto, observando em silêncio. Mick foi o primeiro a mostrar o desenho, um boneco palito com pele escura e um grande sorriso rodeado de corações feitos com lápis de cera. Para a Joana. Tu fazes-nos sorrir. O fôlego de Benjamim falhou. O cartão do Rick dizia: Gosto de ti, Joana, com 3 bonecos palito a segurarem a mão dela. O do Nick era mais desorganizado, mas claro, uma mulher de gatas com 3 rapazes nas costas. Eles não estavam a fazer cartões para a mãe. Estavam a fazê-los para a Joana. Algo torceu dentro do peito de Benjamim. Não era raiva. Era algo mais profundo, como perda e alívio entrelaçados. Joana levantou os olhos e viu-o. Ficou pálida. Levantou-se depressa, quase derrubando a cola. Eu não lhes pedi isto, disse ela, a voz a tremer. Eu juro. Eu disse-lhes que devíamos fazer cartões para a mãe deles. Para a mãe deles, completou Benjamim, a voz apertada. Sim, murmurou Joana com lágrimas a encherem-lhe os olhos. Mas eles... Nick interrompeu, erguendo outro cartão. Este tinha asas de anjo e flores. Temos saudades tuas, mamã. O ar fugiu dos pulmões de Benjamim. Eles não tinham esquecido Amanda. Tinham apenas arranjado espaço para mais alguém. Mick puxou a manga de Benjamim. A Joana pode ir conosco ver a mamã. Benjamim olhou para Joana. Ela já abanava na cabeça, recuando. Não, eu não devo. Isso é privado. É para a vossa família. Tu és família, disse Mick simplesmente. As palavras ficaram suspensas no ar. Benjamim não soube o que dizer. Levar Joana ao túmulo de Amanda parecia errado, como atravessar uma linha que não podia ser desfeita, como trair algo sagrado. Mas os seus filhos olhavam para ele com aqueles olhos grandes e cheios de esperança. E Joana estava ali apavorada com a ideia de ter estragado tudo. Se ela quiser ir, ouviu-se dizer, ela pode. Os olhos de Joana arregalaram-se.
Benjamin, tens a certeza? Não, ele não tinha. Mas acenou. 1 hora depois, estavam juntos diante do túmulo de Amanda. Benjamin, Joanna e 3 pequenos rapazes que não compreendiam por que é que o amor tinha de ser tão complicado. Os rapazes pousaram o cartão do anjo na lápide. Depois deram um passo atrás em silêncio. Mick agarrou a mão da Joanna e puxou-a para a frente. Diz à mamã que és boa, sussurrou. Joanna ajoelhou-se diante da campa, lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Espero que não te importes que eu os ame, disse baixinho. Eu não estou a tentar substituir-te. Eu não consegui evitar. Benjamin ficou atrás dela, a garganta demasiado apertada para falar. Rick inclinou-se para a lápide e sussurrou. Mamã, a Joanna faz panquecas boas e brinca conosco, e não fica triste quando falamos de ti. Essa última frase quebrou algo dentro de Benjamin. Ele é que tinha sido o que ficava triste, o que se afastava, o que fazia os próprios filhos sentirem que amar alguém novo significava esquecer a mãe. Joanna levantou-se limpando os olhos. Encontrou o olhar de Benjamin e algo passou entre eles. Compreensão, perdão, permissão para continuar a viver. 2 meses depois daquele dia no cemitério, Benjamin foi a uma gala de beneficência no Clube de Cascais. Ele não queria ir. Evitava esses eventos desde a morte de Amanda. Mas a sogra Patrícia fazia parte da comissão organizadora e insistira. Não podes esconder-te para sempre, Benjamin. As pessoas querem ver-te. Então, ele foi. A sala estava cheia de rostos familiares. Pessoas que tinham conhecido Amanda, que tinham enviado flores depois do funeral. E depois nunca mais telefonaram. Agora sorriam para ele educadas, mas distantes, como se ele fosse algo frágil que não sabiam como tocar. Harrison Blake. Outro CEO da área tecnológica aproximou-se com a esposa Vanessa. Benjamin, que bom ver-te por aqui, disse Harrison apertando-lhe a mão. Como estão os rapazes? Melhores, disse Benjamin. Muito melhores, na verdade. Vanessa sorriu, mas havia algo cortante por trás do sorriso. Sim, ouvi dizer que encontraste uma excelente ajuda. Como é que ela se chama mesmo? Um alarme soou dentro da cabeça de Benjamin. Joanna Moreira, respondeu ele com cuidado. E parece que tem sido bastante dedicada às crianças, pelo que ouvi. Continuou Vanessa com uma doçura falsa a escorrer-lhe pela voz. É excelente no que faz. Vanessa trocou um olhar com Harrison. Claro, eu só acho maravilhoso ela estar tão envolvida. Alguns diriam, envolvida demais para alguém do serviço doméstico. O maxilar de Benjamin endureceu. Não percebo o que estás a insinuar. Nada, disse Vanessa, pousando a mão no braço dele. Apenas que as pessoas falam. Houve aquela fotografia no mercado municipal na semana passada. Os rapazes a darem-lhe a mão, tu a empurrar o carrinho. Parecia tudo muito familiar, muito doméstico. Estávamos a comprar mercearias, respondeu Benjamin. Claro, disse Vanessa. Mas sabes como são as pessoas. Uma mulher jovem, um viúvo, 3 crianças impressionáveis. E deixou a frase morrer no ar. Harrison pigarreou. O que a Vanessa quer dizer é que talvez devas considerar a imagem, pelo bem dos rapazes. A voz de Benjamin ficou gelada. Os meus filhos estão felizes pela primeira vez em 8 meses. É a única imagem que me interessa. Afastou-se as mãos a tremer, mas durante a semana seguinte, os murmúrios ficaram mais altos. Alguém escreveu uma nota anônima numa coluna social, que magnata tecnológico viúvo estará a ficar demasiado confortável com a empregada. Uma fotografia apareceu online. Joanna e os rapazes no parque infantil a rir. Legenda babá. Ou algo mais. Depois chegou a chamada do colégio privado São Martinho, onde ele tinha inscrito Rick, Nick e Mickey para o outono. A diretora tinha uma voz apologética, mas firme. Dada a recente atenção mediática e considerando a sensibilidade das outras famílias, talvez seja melhor os meninos começarem apenas no próximo semestre. Benjamin apertou o telefone. Estão a rejeitar os meus filhos por causa de boatos.
Estamos a proteger todos os nossos alunos de exposição desnecessária. Os meus filhos estão a ser castigados por terem alguém que os ama. Sr. Costa, por favor, entenda. Benjamin desligou. O peito pareceu-lhe desabar. Não por causa da escola podia encontrar outra, mas porque sabia o que aquilo significava. Joana iria ouvir, veria os artigos, perceberia que era a razão pela qual os rapazes estavam a ser rejeitados, e ela iria embora. Ele conduziu para casa mais depressa do que devia o pensamento em turbilhão. Quando chegou, foi direto ao quarto de Joana na casa de hóspedes. A porta estava aberta. Ela estava a fazer a mala. A mala aberta na cama, meia cheia de roupas. Ela dobrava as camisas mecanicamente, colocando-as lá dentro. Benjamin ficou parado na ombreira da porta. Joana. Ela virou-se. Os olhos vermelhos. Eu não posso ficar, disse baixinho. Tornei-me o problema. Não, a voz de Benjamin saiu áspera, quase desesperada. Joana continuou a dobrar roupas, as mãos a tremer. Eu tenho de ir. Os teus filhos foram rejeitados na escola por minha causa. Por causa de boatos. Por causa de pessoas que não importam. Elas importam para o Rick e o Nick. E o Mick, disse ela, a voz a quebrar. Eles vão crescer a ouvir sussurros. Vão ser castigados porque eu esqueci o meu lugar. O teu lugar, Benjamin, entrou na divisão. O teu lugar é com os meus filhos. Joana abanou a cabeça, lágrimas a caírem sobre a camisa que segurava. Eu sou a empregada doméstica, Benjamin. Era só isso que eu devia ser. Deixaste de ser a empregada no dia em que o meu filho voltou a rir. Então, o que é que eu sou? Ela virou-se para ele, os olhos ferozes e partidos. O que é que eu devo ser para eles? Para ti, Benjamin abriu a boca, mas as palavras ficaram presas na garganta. Joana deixou escapar um riso amargo. Tu nem consegues dizer porque a verdade é que eu sou negra. Eu sou jovem. Sou do serviço. E as pessoas vão sempre assumir coisas. Os teus filhos vão pagar o preço disso a vida inteira se eu ficar. Deixa-os assumir. Eu não me importo com o que pensam. Tu devias importar-te, a voz dela. Elevou-se. O Rick, o Nick e o Mick merecem melhor do que serem o centro de um escândalo. Eles merecem melhor do que... Do que o quê? Perguntou Benjamin. Do que alguém que os ama, do que a única pessoa que fez esta casa voltar a parecer um lar. O silêncio entre eles ficou elétrico. Joana sentou-se na beira da cama, os ombros a descerem. Quando a Hope morreu, sussurrou. Prometi a mim mesma que nunca mais iria amar outra criança, porque perdê-la quase me matou. Mas os teus rapazes... Ela ergueu o olhar, as lágrimas a escorrerem. Eu não consegui evitar. E agora tenho de ir embora antes que amá-los me destrua outra vez. Benjamin ajoelhou-se à sua frente, o coração a bater tão forte que doía. E se não precisasses de ir? E o escândalo? E se eu dissesse a verdade publicamente, se tornasse claro que tu não és apenas parte do serviço? Os olhos de Joana procuraram os dele. Que verdade que eu sou essencial, que os teus filhos precisam de mim. Ele parou. Engoliu em seco. Que eu também preciso de ti. A respiração dela falhou. Benjamin? Não como empregada, não como babá, disse ele. Como alguém que compreende este luto. Alguém que se senta no escuro comigo quando eu não consigo dormir. Alguém que trouxe luz de volta a uma casa que estava a morrer. Eu não sou ela, sussurrou Joana. Eu nunca serei a Amanda. Eu sei, disse Benjamin, a voz a quebrar. E não te estou a pedir que sejas. Estou só a pedir que fiques, porque quando penso em ti a ires embora, quando penso nesta casa sem ti, eu não consigo respirar. Joana cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Benjamin ficou de joelhos à espera, aterrorizado que ela dissesse não. Finalmente ela ergueu o olhar. Se eu ficar, não pode ser assim. Eu não vou esconder-me. Não vou fingir que sou menos do que sou. Eu não quero que finjas. O teu mundo não vai aceitar-me. Então o meu mundo precisa de mudar.
Joana ficou a olhar para ele durante muito tempo, algo a mudar-lhe nos olhos. Eu fico, disse baixinho. Mas não como tua funcionária. Como eu mesma, com tudo o que sou. Eu não queria de outra forma. Ela levantou-se e ele levantou-se com ela. Por um momento, limitaram-se a olhar um para o outro, duas pessoas partidas, que encontraram algo frágil e real entre os escombros. Joana estendeu a mão e voltou a tirar as roupas da mala, e Benjamin finalmente conseguiu respirar. Na semana depois de Joana desfazer a mala, algo mudou em Benjamin. Ele deixou de se esconder. Tinha uma entrevista marcada com o jornal Expresso há semanas, publicidade normal para o lançamento de um novo produto. A equipa de relações públicas tinha preparado tópicos sobre infraestrutura digital e expansão de mercado, temas seguros corporativos. Mas quando a jornalista chegou ao escritório, Benjamin tinha outros planos. Diana Chen sentou-se em frente a ele, o gravador ligado, fazendo as perguntas esperadas. Benjamin respondeu mecanicamente, a mente distante. Então Diana fez uma pausa olhando as notas. Senhor Costa, se me permite mudar de assunto. Tem havido algum interesse público na sua vida pessoal ultimamente? Quer comentar? O diretor de RP, encostado à porta, abanou a cabeça de forma brusca. Não te metas nisso. Benjamin ignorou-o. O que exatamente perguntou? Diana hesitou. A especulação sobre a sua relação com a cuidadora dos seus filhos. O velho Benjamin teria dito sem comentários. Teria acabado a entrevista ali mesmo. Mas sentado ali, ele pensou em Joana a fazer a mala no olhar dos seus filhos, quando acharam que ela ia partir. Henrique a sussurrar junto ao túmulo. A Joana não fica triste quando falamos da mamã. Sim, disse Benjamin. Quero comentar. As sobrancelhas de Diana ergueram-se. A Joana Moreira é a razão pela qual os meus filhos estão vivos, da forma que realmente importa, disse ele a voz firme. Depois de perderem a mãe, eles deixaram de falar, deixaram de brincar, deixaram de ser crianças. Eu contratei especialistas, terapeutas, tentei tudo o que o dinheiro podia pagar. Nada resultou. E então a Joana apareceu. Ela não tentou consertá-los. Ela apenas os amou. Pôs-se de gatas e brincou aos cavalos. Leu-lhes histórias. Sentou-se com eles durante os pesadelos. Deu-lhes permissão para sarar. Alguns sugeriram que a relação é imprópria, disse Diana cautelosa. O maxilar de Benjamin ficou rígido. Algumas pessoas olham para uma mulher negra jovem a cuidar de 3 crianças brancas e assumem imediatamente algo indevido. Isso diz mais sobre elas do que sobre ela. Então, a relação é estritamente profissional. Benjamin fez uma pausa. Este era o momento. A Joana Moreira é família, disse ele. Ela não é a mãe deles. Ninguém substituiria a Amanda. Mas ela é alguém que eles amam. Alguém de quem precisam. E eu não vou pedir desculpa por ela estar nas nossas vidas, mesmo que isso custe oportunidades aos seus filhos. Qualquer instituição que rejeite os meus filhos por serem amados por alguém que não se encaixa na sua definição limitada de aceitável, não tem lugar a educá-los. A entrevista foi publicada na manhã seguinte. Ao meio-dia, já tinha viralizado. Metade da internet elogiava a sua honestidade e a defesa contra o preconceito. A outra metade atacava-o, acusava-o de usar privilégio de romantizar o serviço doméstico, de seguir em frente depressa demais. O Conselho de Administração convocou uma reunião de emergência. Benjamin entrou na sala de conferências e encontrou 12 rostos a fitá-lo com preocupação. A imagem pública é problemática, começou o CFO. Eu não me importo com imagem, disse Benjamin. Eu importo-me com a minha família. Isto pode afetar o valor das ações. Então que caiam. Fui eu que construí esta empresa. Vou geri-la à minha maneira e não vou comprometer a felicidade dos meus filhos por causa de acionistas. A sala ficou em silêncio. Nessa noite, Benjamin voltou a casa e encontrou Joana na cozinha, o portátil aberto, lágrimas no rosto.
Ela estava a ver a entrevista. Não tinhas de fazer isso, disse ela, a voz a quebrar. Tinha sim. Ele sentou-se ao lado dela. Porque cada vez que fico calado, alguém conta a nossa história por nós. E conta mal. O teu conselho está furioso. Vão sobreviver. Tu podes perder tudo. Eu já perdi tudo o que importava uma vez, disse Benjamin baixinho. Não vou perder outra vez. Não sem lutar. Joana olhou para ele, algo a mudar nos seus olhos. Algo que parecia admiração, medo e gratidão misturados. Ela levantou-se e aproximou-se dele. Depois fez algo que nunca tinha feito. Abraçou-o. Não profissionalmente, não com cuidado. Completamente como alguém que se agarra a uma tábua de salvação. E Benjamin abraçou-a de volta aos olhos, a fecharem-se, sentindo-se menos sozinho do que desde o dia em que Amanda morrera. Talvez fosse isto que significava graça, duas pessoas partidas a escolherem-se no meio dos destroços. 6 meses passaram. Os murmúrios não desapareceram completamente, mas ficaram mais baixos. Algumas pessoas aceitaram, outras nunca aceitaram. Benjamin deixou de se importar com quem era quem. O que importava acontecia dentro de casa. Rick voltou a falar em frases completas. O sorriso do Nick regressou, o verdadeiro não, o sorriso educado que usava desde o funeral. Mick deixou de ter pesadelos todas as noites. Eles chamavam Joana de Mamã Joana agora. Começara de forma natural o compromisso deles entre honrar a mãe e amar a mulher que os trouxe de volta à vida. Benjamin observava tudo grato e apavorado ao mesmo tempo, porque a verdade que evitara já era impossível de ignorar. Ele estava a apaixonar-se por ela. Não porque ela salvou os seus filhos, não porque devolveu vida à casa, mas por quem ela era quando ninguém estava a ver. A forma como cantarolava enquanto cozinhava. A forma como deixava livros virados para baixo em todas as superfícies. A forma como se sentava com ele no escuro quando nenhum dos dois conseguia dormir, sem dizer nada, apenas estando ali. Durante semanas ele trabalhou secretamente em algo. Telefonemas, planos revistos, reuniões com arquitetos e advogados, noites sem dormir. E naquela noite estava finalmente pronto. Encontrou Joana no jardim com os rapazes. Estavam a plantar flores, as favoritas da Amanda. A luz do final da tarde tornava tudo dourado. Joana, posso mostrar-te uma coisa. Ela levantou o olhar com terra nas mãos, curiosidade nos olhos. Ele conduziu-a até a ala nascente da propriedade, a parte que estivera fechada desde a morte de Amanda. Amanda tinha planos para aquele espaço, mas nunca teve oportunidade de os concretizar. Benjamin abriu as portas. Lá dentro, mesas cobertas de plantas arquitetônicas, renderizações técnicas nas paredes, documentos com selos oficiais. Joana entrou devagar, os olhos a percorrerem tudo. "O que é isto?" sussurrou. "A Fundação Hope e Amanda", disse Benjamin. Um centro residencial para famílias com crianças em tratamento contra o cancro. Acompanhamento médico, apoio no luto, terapia lúdica. Um lugar onde as famílias podem sarar juntas. As mãos de Joana voaram para a boca. O nome da filha. O nome de Amanda. Juntos. Fizeste isto. Lágrimas caíram-lhe pelo rosto. "Não consigo construir isto sem ti", disse Benjamin baixinho. "Tu sabes o que estas famílias precisam. Tu viveste tudo isso. Esta é a tua vocação, Joana. Mas não precisa de te levar para longe. Pode acontecer aqui, conosco." Ele entregou-lhe um envelope. Joana abriu-o com as mãos a tremer. Lá dentro estavam documentos legais. Co-diretora da fundação, parceira em partes iguais. E por baixo, papéis de tutela. "Se alguma coisa me acontecer", disse Benjamin, a voz rouca, "tu és a tutora legal deles. Já és em tudo o que importa. Isto só torna oficial." Joana não conseguiu falar. Só olhou para os documentos, as lágrimas a escorrerem. "Eu não te estou a pedir para substituíres a Amanda", disse Benjamin. "Estou a pedir-te para me ajudares a honrá-la,
para transformarmos o nosso luto em algo que salve outros. Joana ergueu os olhos para ele. E algo passou entre eles, algo maior do que palavras. Por que sussurrou? Por que farias isto por mim? Benjamim deu um passo para mais perto, o coração a bater forte. Porque tu não és importante apenas para os meus filhos, disse ele. És importante para mim. E eu não quero imaginar uma vida onde tu não estejas. O ar entre eles mudou. Joana estendeu a mão e segurou a dele, e pela primeira vez desde a morte de Amanda Benjamim, sentiu algo diferente da dor. Sentiu esperança. 6 meses depois, a Fundação Hope e Amanda abriu as portas. Famílias vieram de todo o norte e centro do país. Pais com crianças doentes, avós a criar netos, irmãos a tentarem manter-se unidos, enquanto o cancro lhes rasgava o mundo ao meio. A ala nascente que estivera vazia durante tanto tempo, enchia-se agora de vida, de lágrimas e de risos de pessoas a aprenderem a sobreviver ao insuportável. A cerimônia de inauguração foi pequena. Benjamim quis assim apenas doadores, alguns jornalistas e as famílias que iriam ficar lá. Ele ficou no púlpito olhando para a plateia. O discurso preparado estava no bolso intacto. Em vez disso, encontrou Joana ao fundo da sala com o Rick, o Nick e o Mick. Todos com roupas a condizer como Amanda teria adorado. Os rapazes sorriam. Um sorriso verdadeiro. Benjamim pigarreou. Eu construí a minha empresa acreditando em sistemas, começou ele. Dados controlo. Achei que se compreendesse como tudo funcionava, podia resolver qualquer problema. Fez uma pausa, a voz a falhar. Depois perdi a minha mulher. E aprendi que há coisas que não podem ser resolvidas. Só podem ser sobrevividas. A sala ficou em silêncio. Eu estava a falhar em sobreviver. Os meus filhos estavam a falhar comigo. Estávamos a afundar-nos numa casa cheia de tudo. Menos do que mais precisávamos. Ele olhou diretamente para Joana. Então apareceu alguém que me ensinou que a cura não vem de consertar. Vem da presença. De ficar. De amar as pessoas na sua desordem sem lhes pedir para arrumarem primeiro. Joana levou a mão à boca, as lágrimas a caírem-lhe pelo rosto. Esta fundação existe porque 2 mulheres acreditaram que a única resposta para uma perda insuportável é um amor igualmente insuportável, continuou ele. A minha falecida esposa Amanda, que me ensinou o que é dar tudo, e Joana Moreira, que mostrou aos meus filhos e a mim que é possível viver outra vez. Ele fez-lhe sinal. Joana, vens aqui. Ela abanou a cabeça, mas os 3 rapazes empurraram-na gentilmente para da frente. Joana subiu ao palco a tremer. Benjamim tirou um envelope. Isto torna-te codiretora desta fundação e tutora legal dos meus filhos. Os joelhos de Joana quase cederam. Benjamim, tu já és, disse ele baixinho só para ela. Isto só torna oficial. Rick, Nick e Mick correram para o palco abraçando as pernas dela. Ela caiu de joelhos puxando-os para si a chorar. A plateia pôs-se de pé aplaudindo. Mas Benjamim mal ouviu. Ele estava a olhar para a sua família, a que a dor tinha destruído, a que a graça tinha reconstruído. Nessa noite, depois de todos saírem, Benjamim encontrou-os no jardim. Os rapazes brincavam a correr entre as flores que tinham plantado meses antes. Joana estava sentada no banco de Amanda, observando-os com um sorriso suave. Benjamim sentou-se ao lado dela. Obrigada, disse Joana baixinho. Pelo quê? Por me deixares ficar. Por lutares por mim. Por construíres algo bonito a partir de tanta dor. Benjamim olhou para ela, mas olhou mesmo. Esta mulher que tinha entrado na sua vida partida e se recusara a fugir dos escombros. Eu acho que Deus te enviou, disse ele simplesmente. Joana virou-se para ele surpreendida. Eu estive zangado com ele durante muito tempo, continuou Benjamim. Por me tirar a Amanda, por me deixar sozinho com 3 rapazes que eu não sabia como alcançar. Mas depois tu apareceste
e percebi que talvez Ele não nos tenha deixado sozinhos. Talvez só tenha mandado ajuda, de uma forma que eu não esperava. Novas lágrimas escorreram pelo rosto de Joana. Mickey correu até eles ofegante e a rir. Papa, mamã Joana, venham brincar conosco, mamã Joana. O nome já não doía, parecia certo. Benjamin levantou-se e puxou Joana consigo. Juntos, juntaram-se aos rapazes na relva, e enquanto o sol se punha sobre o jardim onde tudo mudara, Benjamin compreendeu algo que estivera demasiado partido para ver antes. O amor não termina quando alguém morre. Ele apenas encontra novas formas de crescer. Amanda tinha lhe ensinado a amar por completo. Joana tinha lhe ensinado a amar de novo. E os seus filhos, aqueles 3 meninos lindos, tinham lhe ensinado que a cura é possível mesmo quando parece impossível. A casa que fora um túmulo estava viva outra vez. Não porque o luto tivesse desaparecido, nunca desapareceria por completo, mas porque aprenderam a carregá-lo juntos. E de alguma forma, no ato de carregar, encontraram-se uns aos outros. Joana encontrou o olhar dele e sorriu. Não o sorriso profissional e contido de quando chegou, mas um verdadeiro, cheio de esperança e pertença. Benjamin sorriu de volta. E pela primeira vez em mais de um ano, ele não estava apenas a sobreviver. Ele estava a viver, porque às vezes quando tudo cai em pedaços, Deus volta a juntar as peças de formas que nunca imaginaste. Não para apagar o que se perdeu, mas para mostrar que o amor é maior que o luto, que a presença é mais poderosa que a perfeição, e que família não é apenas quem te dá a vida, é quem fica quando o mundo escurece, é quem traz a luz.